Alguma vez passou pela cabeça que por trás de cada vídeo, cada foto, cada notícia que aparece na tela do celular tem um código? Um código tomando decisões por nós? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar fundo em como essa tal mão invisível dos algoritmos não só escolhe o que a gente vê, mas no fim das contas molda ativamente o nosso mundo. Isso vai da nossa política pessoal até a geopolítica global. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta central de toda essa nossa análise é essa aí. É que se a gente parar para pensar, antigamente, quem governava a atenção das pessoas eram os jornais, os canais de TV, né? Hoje, hoje a resposta é bem mais complicada e ela está totalmente ligada àqueles códigos que rodam nos nossos celulares o tempo todo. E para a gente conseguir entender esse poder todo, o melhor ponto de partida é o nível mais pessoal, sabe? A experiência do dia a dia de cada um de nós. A questão é, como é que o nosso feed de notícias, aquela coisa que parece tão inofensiva, se transforma, quietinho, num verdadeiro campo de batalha político? Olha, isso não é mágica, não. É pura técnica. Basicamente, existem três mecanismos principais que um algoritmo, tipo do Instagram, usa para influenciar o que a gente vê e, claro, o jeito que a gente age. Vamos dar uma olhada em cada um deles. É aqui que a coisa fica bem concreta. Pensa nesse exemplo. Anunciantes, campanhas políticas, eles não miram só em dados gerais, tipo pessoas que moram em São Paulo. Não, não. Eles vão muito mais fundo, buscando o que a gente chama de perfis psicométricos, ou seja, perfis baseados em personalidade, valores, comportamentos. Para quê? Para mandar mensagens super personalizadas. O resultado é que cada pessoa pode receber uma propaganda, uma mensagem política completamente diferente da outra. E isso, claro, acaba quebrando o debate público em 1000 pedaços. O segundo mecanismo é o que chamamos de otimização da retenção. Pensa comigo. Qual é o objetivo número 1 de qualquer algoritmo de rede social? Manter a pessoa ali no aplicativo o maior tempo possível. E qual a melhor forma de fazer isso? Simples, criando um ambiente super confortável, onde parece que todo mundo concorda com o que a gente pensa. E é exatamente isso que cria as famosas câmaras de eco. E qual é a consequência disso? É bem direta e bem perigosa. Quando o algoritmo esconde tudo que é diferente, tudo que é contrário, só para manter o engajamento, ele cria uma ilusão muito perigosa, a de que não existem outros pontos de vista, de que o nosso jeito de ver o mundo é o único que existe. E aí, o debate democrático, que precisa do confronto de ideias para existir, ele simplesmente some. E aí vem uma coisa que, olha, é até meio surpreendente que estudos recentes mostraram. Apesar de tudo isso que a gente falou, o algoritmo tem muita dificuldade em mudar a crença de alguém, sabe? Em fazer a pessoa virar a casaca. O ponto-chave, o poder real dele não é fazer alguém mudar de voto. É dar aquele empurrãozinho final para a pessoa sair de casa e ir votar. Ou o contrário, convencer essa mesma pessoa de que já está tudo perdido e que nem vale a pena aparecer na urna. É mobilizar ou desmobilizar. Bom, essa é a pergunta de US$ 1.000.000, né? E ela é a ponte perfeita para o nosso próximo assunto. Porque, pensa bem, se um pedaço de código pode de fato influenciar o resultado de uma eleição, mobilizando ou desmobilizando as pessoas, é óbvio que os governos no mundo inteiro iam começar a reagir a isso. Então a gente entra agora na segunda parte dessa análise e aqui a gente vai falar sobre a tentativa da lei, do direito, de colocar regras na tecnologia. E é importante dizer, o objetivo aqui não é censura, é garantir que toda essa arquitetura digital não vire uma arma contra a própria democracia. É uma corrida para abrir a tal caixa preta do algoritmo. Leis importantes como a DSA lá na Europa e o famoso PL 2630 aqui no Brasil não são vagas, não. Elas são bem técnicas e se baseiam em 4 pilares. O primeiro, transparência, ou seja, as empresas têm que explicar como o feed funciona. O segundo, o direito a um feed neutro, cronológico, sem manipulação. O terceiro, auditorias de risco, para ver o impacto que a plataforma causa na sociedade. E, por último, um dever de cuidado, garantindo que a moderação de conteúdo seja clara e justa. E quando a gente coloca lado a lado os dois modelos de regulação mais avançados do mundo, a gente vê que eles têm abordagens um pouco diferentes. A Europa, com a DSA, foca muito em transparência e em prevenir esses riscos para o sistema como um todo, com multas que podem ser gigantescas. Já a proposta do Brasil, o PL 2630, se concentra mais na responsabilidade sobre o conteúdo que é pago, que é impulsionado, e também em identificar redes de robôs e contas falsas. Mas aqui tem um problema gigantesco. A lei é lenta, o código é rápido. Uma lei leva anos para ser discutida e aprovada.
Um algoritmo pode ser mudado em segundos. Por isso, a grande tendência para o futuro é a criação de agências reguladoras especializadas, sabe? Com técnicos que consigam monitorar esses sistemas em tempo real. Pensa neles como se fossem auditores de algoritmos ou fiscais de trânsito da informação. Agora, vamos complicar um pouquinho, porque é fundamental entender isso. Nem todo algoritmo é igual. Longe disso. A maneira como a informação, e principalmente a desinformação, se espalha no Instagram é completamente diferente de como ela viaja pelo TikTok. São dois motores de viralidade distintos. O motor do Instagram é o que a gente chama de grafo social. O que é isso? Basicamente, ele ainda se baseia muito em quem a pessoa conhece e quem ela segue. Para alguma coisa viralizar lá, geralmente precisa começar com uma conta grande, um influenciador, e daí vai se espalhando para fora, para os seguidores. É um crescimento radial, sabe? Como aquelas ondas que se formam quando a gente joga uma pedra na água. Já o TikTok é outra história. Ele funciona com um grafo de interesse. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele praticamente ignora quem a pessoa segue. Se um vídeo prende a atenção de alguém por alguns segundos, o algoritmo simplesmente pega esse vídeo e dispara para milhares de outras pessoas que têm um perfil de interesse parecido. A propagação não é radial, ela é explosiva. É por isso que uma pessoa totalmente desconhecida pode viralizar no mundo inteiro em questão de horas. E essa diferença toda na arquitetura deles cria ciclos de vida para fake news que são completamente diferentes. No Instagram, a desinformação costuma ser mais persistente. Ela fica circulando por semanas, dentro de bolhas de comunidades fechadas e vai criando aquelas verdades de nicho. Já no TikTok, a fake news é tipo fogo de palha. Ela explode, atinge milhões de pessoas em 24 horas e depois some. Isso torna o trabalho de checagem de fatos quase impossível. E essa diferença se reflete até no formato da desinformação. O risco principal no Instagram continua sendo a boa e velha manipulação de imagem, sabe, aqueles prints falsos de conversas ou de sites de notícia. Já no TikTok, o perigo que está crescendo muito são os áudios manipulados por inteligência artificial, os deepfakes de voz, que são, convenhamos, muito, mas muito mais difíceis de detectar. Ok, até agora a gente falou do nosso feed, do individual. Na nossa última parte, é hora de dar um zoom out, de olhar o quadro completo. Porque a influência dessas tecnologias já foi muito além do indivíduo. Ela se tornou uma força central na geopolítica do nosso tempo. E essa metáfora do sistema nervoso central é simplesmente perfeita para descrever o que está acontecendo. As redes sociais hoje não só refletem o que acontece no mundo, não. Elas enviam os sinais que causam as reações. Elas definem o que vai ser discutido pelos governos, pautam a mídia e redesenham as fronteiras de poder e influência. E essa influência acontece em várias escalas diferentes. Na escala global, a gente vê movimentos que nascem na internet e cruzam fronteiras, ou a chamada diplomacia digital. Na escala nacional, vemos governos sendo forçados a criar políticas de pânico só para responder a alguma tendência que viralizou. E na escala continental, as redes são usadas como arma em guerras híbridas, para desestabilizar um país inteiro sem precisar disparar um tiro sequer. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: será que toda essa conexão está levando a gente para uma espécie de governo mundial único? A resposta não é tão simples assim. Não é um sim ou não. O que a gente está vendo nascer não é um governo mundial formal, mas o que os especialistas chamam de governança de fato. É um tipo de governo que funciona na prática e ele se apoia em 3 pilares. Primeiro, o poder das Big Techs, que criam regras que valem para bilhões de pessoas. Segundo, a padronização das crises, que exigem respostas globais, coordenadas, como a gente viu em pandemias. E terceiro, uma interdependência econômica tão grande que nenhum país consegue mais se isolar completamente. Então, a conclusão aqui é brutalmente simples. O que a gente está testemunhando é uma das maiores migrações de poder da história da humanidade. O poder está, literalmente, saindo dos palácios presidenciais, dos parlamentos, e se alojando de forma silenciosa dentro dos códigos que decidem qual vai ser o próximo vídeo que vai aparecer na nossa tela. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que resume bem o nosso tempo. Talvez a soberania no século XXI não seja mais definida por quem controla as fronteiras físicas. O verdadeiro desafio do futuro não é apenas quem governa o território, mas sim quem governa a atenção. A grande batalha, ao que tudo indica, é pela nossa atenção.